9h15, estamos no horário. Tiago, se você quiser encostar aí depois, pode encostar, tá? Quem era para chegar, já chegou. A gente imagina. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar mais uma vez na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Sei que o Senhor está conosco e sei que o Senhor nos dará a direção, a palavra, a instrução que nós precisamos para esta manhã. Por isso mesmo, ó Deus, eu rogo ao Senhor para que fale de maneira muito especial ao nosso coração. Glorifique o nome do teu Filho aqui em nosso meio e fale de maneira, Senhor, sobrenatural através do teu Espírito Santo conosco. É o que eu oro e entrego em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos louvar a Deus com uma canção? Eu não sei se vocês conhecem aquela canção, Somos Corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos e vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Quem conhece? Amém? Como é que começa ela então? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar para valer agora? Recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão.
Amém? Essa canção, ela tem tudo a ver com o que a gente procura viver aqui dentro, ensinar aos irmãos aqui dentro. E eu queria convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 133. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. A versão um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Queira se assentar? Que Deus te abençoe. Vou pedir para que vocês abram a apostila na terceira lição. Meu livro aqui, a página 61. Queridos, vamos lá. Alguém está aqui a primeira vez ou não? Camila. Nós estamos passando por um treinamento de líderes em célula. A nossa igreja vem passando por uma mudança muito boa, uma mudança muito positiva. E essa mudança, eu acho que eu apresentei na aula inaugural, onde fizemos um café. Eu falei para vocês sobre o grande problema, né? Ou grande não, né? Vários problemas aqui. O discipulado ineficaz, o pastoreio centralizado, que sobrecarrega o líder. Falamos sobre a porta dos fundos. A pessoa aceita Jesus e a gente não tem uma estratégia para reter, integrar, abraçar essas pessoas. E aí nós começamos a nossa maratona, já passamos por 2 lições. Uma lição nós falamos sobre o que é efetivamente uma célula. Nós entendemos aqui que a célula é a menor parte viva de um corpo. E é através da célula que todos os nossos tecidos, membros, tudo que existe em nós parte de uma célula. E quando se teve essa visão, eu digo visão, porque visão é mais do que uma ideia, visão é algo que o Senhor planta no coração de alguém. Quando se teve essa visão de criar uma estratégia de uma igreja em células, essa visão partiu justamente da necessidade de se cuidar do corpo nos mínimos detalhes, né? Porque quando a célula de um corpo ela é saudável, naturalmente todo o corpo será saudável. Células saudáveis formam um corpo saudável. Células doentes formam um corpo doente. Nós aprendemos também que a medicina já está evoluindo ao ponto de conseguir, através do mapeamento de uma célula, descobrir certos tipos de doenças que uma pessoa tem, como é que fala? Predestinação, não, que tem predisposição a ter, não é isso? Então a ciência já está começando a evoluir esse ponto, e tudo que os cientistas querem é fazer um mapeamento genético, ou seja, mapear todo o DNA de uma célula, para que através disso possa se decidir sobre uma pessoa que tem predisposição ao câncer, a uma doença degenerativa, já cuidar ali na própria célula. Agora, olhe para cá, preste atenção. Imagine se nós, hoje no nosso modelo, o pastor Hilton, para poder identificar um problema na igreja e tratar esse problema, é um desafio. Agora, se a igreja tem aqui uma quantidade X de célula, 10, 20, 30, 50, 100 células, e em cada célula tem um líder, esse líder diagnostica um problema, ele identifica um problema e ele trata esse problema. O problema parou ali. Quando isso acontece, a célula
ela continua saudável, o corpo naturalmente continua saudável também. Agora, às vezes, no modelo convencional, um problema afeta todo o corpo de uma maneira muito rápida, entende? Então, a gente aprendeu aqui que essa visão, ela passou a ser vista por algumas igrejas. Por exemplo, pastor Paul Yong-Shu da Coreia é o primeiro relato moderno de alguém que trabalhou ou que iniciou uma visão de igreja em células. Foi em 1964, em Seul, na Coreia do Sul. E hoje a igreja do pastor Paul Yong-Shu é considerada a maior igreja do mundo. Depois a gente tem a notícia do pastor César Castellano na Colômbia. Isso foi na década de 70 para 80, se eu não me engano. A Colômbia, não sei se vocês sabem, mas ela está no mapa da perseguição. Ser um cristão na Colômbia é um desafio. Ainda há perseguição na Colômbia. E naquela ocasião a perseguição era muito maior e o pastor César Castellano teve a ideia, a visão de fracionar a igreja ou de provocar um crescimento da igreja nos lares, nas famílias. Isso fez com que acabasse aquelas explosões dentro de templos. Então a igreja passou a crescer nos lares e a igreja do pastor César Castellano aumentou assustadoramente na Colômbia. Bom, não temos uma perseguição aberta no Brasil, mas isso não significa que a estratégia não seja boa. E daí, há algumas igrejas brasileiras, dentre elas, nós utilizamos o material e a visão do pastor Ebi Uber, da Igreja da Paz, em Santarém, uma igreja que nasceu em Santarém e tem mais de 40 mil membros em Santarém. Foi para Fortaleza. Hoje, para fazer um culto de Santa Ceia em Fortaleza, eles têm que alugar um estádio de futebol para comportar toda a igreja. E o pastor Eber vem avançando na sua igreja, é um modelo, é um exemplo, e todas as igrejas do Brasil que também desejam esse crescimento têm buscado beber dessa fonte. Mas aprendemos também que célula não é uma coisa nova. Essa ideia do delegar, do distribuir funções, de chamar todo mundo para participar, não é uma coisa recente. Por exemplo, o próprio Deus, ele coexiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali você já percebe a comunhão entre 3 pessoas. A primeira célula nasceu na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo numa sintonia perfeita. O que você percebe na Bíblia também? Você encontra, por exemplo, quando Jetro observou Moisés julgando todo o povo de Israel, o que Jetro falou para Moisés? Cara, você vai morrer. Você não vai aguentar a pressão, não, porque você sentou de manhã nessa cadeira, já está escurecendo, você não almoçou direito, não bebeu água. E problema, o seu psicológico você vai pirar, vai morrer desse jeito. E Moisés falou, o que eu faço? E ele respondeu, escolha pessoas dentro do povo para serem maiorais de 10, maiorais de 50, maiorais de 100, maiorais de 1000. Em outras palavras, ele está dizendo, escolha um cara para liderar um grupo de 10 pessoas. Ele vai cuidar dessas 10. Depois você escolha um cara para cuidar de 5 grupos de 10 pessoas. Depois você escolhe outro cara para cuidar de 2 grupos de 50 pessoas. Depois você escolha uma pessoa para cuidar de 10 grupos de 100. Então isso foi escalonando. A liderança passou a começar num grupo de 10 e terminar num grupo de 1000. Então, na verdade, o cara que liderava 1000, na verdade, ele liderava 10 pessoas, que eram os líderes do grupo de 100. Os caras do grupo de 100 também lideravam 2 pessoas, que eram os 2 do grupo de 50. Os caras do grupo de 50 lideravam 5 pessoas, que eram os 5 do grupo de 10. E o de 10 liderava 10 pessoas. E assim, a Bíblia mostra que Moisés acata o modelo de Jetro e a coisa começa a funcionar, a fluir ali em Israel. Percebam que essa ideia de distribuir a liderança, de compartilhamento de liderança, não é uma coisa recente, é uma coisa que nos remonta ao período do povo hebreu. Aí você vem para o Novo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre que Jesus não liderou a multidão. A multidão usufruía dos milagres, a multidão comia pão, comia peixe, era curada. Mas quantas pessoas Jesus efetivamente liderava? 12 pessoas. Eram os 12. Você sempre vai ver Jesus falando com os 12. Ele falava em parábolas com o povo, aos 12 ele contava os seus segredos. Jesus,
ele passava mais tempo com os 12, mentoria, conselho, direção, pastoreio, era para os 12. E os 12, então, foram aqueles que deram continuidade à obra que Jesus realizou aqui na terra. Aí você vai para Atos dos Apóstolos, e é ali que o pastor Abe Uber se apegou a isso. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você não vê templo, você não observa a palavra templo. O pastor está dizendo que templo não é bíblico? Não estou dizendo isso. É muito gostoso ter esse espaço para a gente poder adorar. Só que em Atos, a gente percebe que a igreja se reunia nas casas, nos lares. Era lá, dentro das casas, que se encontrava o ambiente perfeito para o crescimento de uma igreja. Quem está ficando comigo aqui, diga amém. Ok. Então, em Atos dos Apóstolos, você descobre tudo isso. Aí, essa visão foi trazida para as igrejas modernas hoje, entendendo que a visão de Deus para o homem moderno é que nós deixemos de enxergar o templo como o ambiente principal da igreja e passemos a enxergar o lar, onde se centraliza uma célula como a parte principal do templo. O templo continua tendo a sua importância para as reuniões de celebração, para o culto profético, para os treinamentos, mas o foco de crescimento, de desenvolvimento, de multiplicação é a célula, é o lar, é dentro das casas onde a igreja efetivamente vai buscar esse crescimento. Partindo desse princípio, aí o desenho, aprendemos sobre o desenho também de uma célula. E qual é o desenho de uma célula? Você tem o anfitrião da célula, que geralmente é o dono da casa, embora a célula também pode acontecer numa faculdade, no ambiente de uma empresa, no intervalo, num shopping, num clube, mas geralmente acontece no lar. Quando acontece fora do lar, o líder da célula também é o anfitrião. Mas quando acontece na casa, geralmente o anfitrião da casa, o dono da casa que é o anfitrião. Pastor, mas se eu quiser abrir uma célula, na minha casa não dá, eu posso abrir na casa de uma outra pessoa? Claro que pode. Ela passa a ser o anfitrião e você sai da sua casa e vai lá liderar aquela célula. Enfim, do anfitrião você tem também ali os membros da célula. Quem são os membros da célula? Geralmente, na visão do pastor Abe, se indica começar uma célula com 3, 4, no máximo 6 pessoas. Por quê? Porque essa célula ela precisa multiplicar. Então, geralmente você convida os irmãos da igreja, 2 ou 3 ou 4 pessoas da igreja, para reunir com você no seu lar e provoca essas pessoas a convidar aqueles que não servem ao Senhor ainda. Então, digamos que você tem ali 2, 3, 4 pessoas no máximo ao seu lado, que vão ser aqueles que trarão as pessoas que não conhecem Jesus, e durante as ministrações semanais, aquelas pessoas serão cuidadas, serão pastoreadas e vão conhecer Jesus da forma mais linda possível. Você tem também o líder da célula. Quem é o líder da célula? É o pastor da célula. É aqui que muda tudo. Porque dentro do modelo convencional, que é o que nós trabalhamos até hoje, você tem o pastor como uma figura central, o pastor da igreja. Geralmente todas as demandas partem do pastor. Geralmente, e você tem os líderes de ministério e pronto. E aí, de repente, tem a massa, A massa, toda a igreja que está ali reunida, que ela fica debaixo dessa liderança. Esse modelo tem se mostrado ineficiente. Por quê? As pessoas não têm produzido da maneira como deveria se produzir. Vamos entender uma coisa. Você só está aqui hoje porque você foi alcançado por alguém, certo? Sim ou não? Alguém, aqueles que nasceram no lar cristão, como eu, ok. Mas eu também fui alcançado por alguém. Só que você que não nasceu no lar cristão, alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém te abordou no ônibus, na rua, em casa, você foi no lar de alguém, você veio à igreja, mas alguém te impulsionou a vir. Então vamos entender assim, se eu vim através de alguém, então eu preciso também trazer alguém. Tem uma frase simples que diz assim: ovelha gera lobo, não é isso? Pato. Não, ovelha gera ovelha. Uma ovelha que não gera, que não frutifica, ela é estéril, ela é improdutiva,
infrutífera. Agora, uma ovelha que frutifica, que gera, que dá cria, né? Ovelha sadia da cria, como diz o pastor Eibe, essa ovelha ela vai realmente cumprir o seu propósito, porque foi para isso que nós fomos chamados, para dar fruto. A gente aprendeu sobre isso aqui, fomos chamados para dar fruto. Então o líder é aquele que vai pegar no chifre do boi, é o que vai cuidar das pessoas, dar proteção, que vai amar, que vai ligar, que vai visitar, que vai gastar sola de sapato. É o líder que vai provocar as pessoas a produzir, a estimulá-las a desenvolver uma intimidade maior com Deus através da oração, da leitura bíblica, do jejum. É o líder que vai levar as pessoas à evangelização, é o líder que vai provocar também momentos sociais, né? Momentos fora da célula, onde um jantar, um futebol, um passeio no shopping, uma viagem no final de semana, uma pousada. Olha que legal. A criatividade do líder, ela é o céu é o limite. Então você tem um líder que é o pastor da célula. E você tem também o pastor principal, que é o coração, né? No caso sou eu aqui, o pastor principal da igreja. Porque se o pastor não abraça a visão, se o pastor não te treina, se o pastor não te dá a ferramenta, se o pastor não te dá o feedback, se o pastor não se reúne habitualmente com vocês, com os líderes, para poder, primeiro, pastoreá-los, e depois motivá-los, e depois instruí-los, então a coisa não flui. Não adianta você falar, vou abrir um negócio lá em casa lá, e vou dar o crescimento para a minha igreja. Não funciona se o líder não estiver junto. E só finalizando isso, aprendemos também que grupo de oração não é uma célula, grupo de cura interior não é célula, grupo de apoio não é célula, ponto de pregação não é célula. Pastor Hilton não vai dar uma caixa de som e um microfone para vocês e falar, vai embora, meu povo, vamos gritar aí para todo mundo, vamos tocar a trombeta, tocar a buzina em Sião. A nossa igreja de Ibiraçu tinha uma corneta lá em cima, alguém é dessa época? Que eles colocavam corneta no topo da igreja, porque eles interpretavam o livro do profeta Joel, tocai a buzina em Sião, perturbai todos os moradores da terra. Aí a polícia mandou tirar depois lá. A própria igreja também criou a consciência de que não fazia sentido botar aquela corneta lá fora para poder perturbar os outros, né? Existem outras maneiras de você ganhar as pessoas para Jesus, e não dessa forma. Bom, enfim, depois nós aprendemos sobre os elementos do código genético de uma célula. O que uma célula precisa ter para poder funcionar bem? Vamos tentar colher de vocês aqui? Primeiro, a célula precisa ter um bom líder, não é isso que aprendemos? Se o líder não for bom, a célula vai morrer, vai estagnar, vai virar um clube social, um encontro de amigos, menos uma célula. Mas o que a célula precisa ter? A segunda coisa, um bom local. Não adianta você levar as pessoas para um lugar onde, se ela escorregar o pé, pisa num prego, pega um tétano, um cachorro latindo, se coçando, cheio de pulga, né? Um calor infernal, não tem ventilador, uma iluminação esquisita. Então, na verdade, eu não estou falando que você não possa iniciar uma célula numa casa simples. Não confunda isso, tá? Não interpreta mal o pastor. Sua casa pode ser a casa mais simples do mundo, mas tem que ser limpa, tem que ser cheirosa, tem que ser um ambiente gostoso. As pessoas têm que se sentir acolhidas ali. Eu já encontrei mansões que você não sente uma atmosfera gostosa, um ambiente bom, e já encontrei casas muito simples que dá vontade de ficar ali, sentadinho, batendo papo, conversando com a pessoa. Vai dizer que você não tem aquela casa da tia, da avó, que você chega lá e fala assim, poxa, que lugar gostoso. Então não tem a ver com poder aquisitivo, com dinheiro, tem a ver com higiene, com organização e com você saber receber alguém na sua casa. Então o local é fundamental. Mas o que? O terceiro, vamos dizer assim, uma boa atmosfera, que envolve a recepção. O que é a boa atmosfera? A atmosfera é o ambiente que você cria para receber alguém. Por exemplo, se você é um anfitrião, ou se você vai designar alguém para ser um anfitrião, o que você precisa instruir essa pessoa, o que você precisa fazer? Antes da célula começar, você já tem que deixar a casa limpa, organizada. Você tem que colocar as cadeiras numa posição onde as pessoas possam se olhar, ou em círculo, ou no retângulo, alguma coisa nesse sentido. Terceiro, você precisa colocar uma garrafa de café, uns biscoitinhos, uma garrafa d'água, alguma coisa nesse sentido também, para que as pessoas possam já chegar e perceber que há uma organização. Quarto,
Você pode colocar uma música ambiente, um louvor ambiente, com a caixinha de som daquelas que você compra até lá no camelô. Você coloca ali uma musiquinha ambiente num pendrive e vai deixando as pessoas, já quem for chegando já vai entrando naquela atmosfera de adoração. Se tem uma TV na sala, bota um DVD e deixa ali aquela coisa rolando num sonzinho legal, nada absurdo. E as pessoas vão chegando. E quando ela chegar, você não pode estar de cara amarrada, cara fechada. Por mais que o seu dia seja difícil, você tem que dar um abraço naquela pessoa. Você está ali para ser um agente de cura, de transformação. Então, o seu abraço tem que ser diferente, o seu sorriso tem que ser diferente. Tudo isso faz o quê? Provoca uma atmosfera gostosa. A pessoa chega e ela fica desarmada. Porque se você chega numa casa onde está todo mundo de cara fechada, o ambiente está muito poluído de cores, de luz fraca, e desorganização, e cachorro latindo, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar tensa. Ela vai começar a observar tudo que está ali e vai ficar tensa. E ela vai se fechar. Fala, poxa, a pessoa está de cara feia, será que eu vim num dia ruim? Será que eu devia ter vindo? Não devia ter vindo? Aí o líder chega cansado, e o líder chega, sei lá, também o líder teve um dia ruim com o chefe, aí ele já começa a pegar, começa a bater, enfim, não dá, não pode. A atmosfera de uma célula tem que ser uma atmosfera que proporcione às pessoas que estão ali uma sensação de acolhimento, de prazer, de amor, de alegria. Isso é fundamental. Qual o quarto elemento? Louvor e adoração ungidos. O que são louvor e adoração ungidos? O louvor é uma forma de adoração através da música. E é uma arma de guerra. O louvor a gente usa ele na batalha espiritual. Davi tocava os seus instrumentos, o espírito mau saía de Saul. O povo tocou o instrumento, cantou, a muralha caiu, o inimigo foi confundido. Enfim, Paulo e Silas cantaram e a Bíblia fala que o alicerce da prisão tremeu. Então o louvor tem um poder muito grande. Mas não é louvor, não é qualquer louvor. Todo assunto que você vai falar, escute bem, a gente aprendeu que a célula, você não vai para uma célula totalmente no improviso. Você não vai chegar numa célula e vai falar o que você quiser. Eu quero falar sobre... Deus me deu uma palavra aqui, irmão, preparei tudo, mas eu vou botar de canto o esboço aqui, e eu vou falar o que me deu, o que o Espírito Santo me deu aqui agora. Aí você começa a falar tudo o que você quer falar. Não. A célula, você vem ao culto de celebração ao domingo à noite, o pastor prega a mensagem no domingo à noite. Imagine que eu falei aqui sobre cura no domingo à noite. Falei sobre cura, sobre o milagre. O que você vai fazer? O pastor vai enviar, via secretaria, via e-mail, de alguma forma o pastor vai fazer chegar até você o esboço desse culto de domingo, o esboço do sermão, vai te sugerir uma dinâmica, uma parábola, e você vai construir a liturgia da célula com base naquele esboço, naquele sermão. A canção também tem que ser dentro daquilo ali. Imagine, eu até dei o exemplo aqui, imagine que a gente está falando de alegria, e é um dia festivo, então você quer falar sobre alegria. Então, você já recebe todo mundo feliz, coloca uma música um pouquinho mais agitada, para o pessoal ir chegando e já sentindo a vibração. Aí você fala bem assim, vamos começar a nossa célula. Hoje é alegria, hoje nós estamos para cima, nossa igreja já vai estar em festa agora em março, e vai ser um ambiente gostoso, e eu queria falar sobre alegria para você. Porque de repente você chegou aqui triste, teve um dia difícil, então nós vamos falar sobre alegria. Beleza? Vamos começar a nossa primeira canção. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. O cara fala assim, mas peraí. Já percebeu quando você começa cantando uma canção melancólica, todo mundo fica melancólico? Eu falei isso com o Josemar esses dias. Eu falei, Josemar, você percebeu que o Ministério de Louvor cantou 2 músicas lentas no começo? Não se canta música lenta no começo do culto. Por quê? Porque aquilo vai definir o culto inteiro. Se você vai começar o culto, você tem que começar com alegria. Se for um culto de culto e cura interior, beleza. Começa com a canção melancólica, vamos trabalhar o melancolismo durante toda a reunião. Mas se o culto envolve um culto de domingo, por exemplo, tem que começar com uma música bem ritmada, batida. Depois você vai cadenciando isso aí. Você vai fazendo a química ali. Mas se você começa com uma canção melancólica no começo do culto, para resgatar
a vitalidade do povo depois, é complicado. Sabe por quê? Porque nós somos tendentes ao espelhamento. Se a pessoa está cantando aqui em cima do altar, você está olhando para a expressão facial, corporal, para a voz, né, para o jeito que ela fala. Você consegue saber se uma pessoa está bem ou está mal só dela abrir a boca, sim ou não? Se ela começa a cantar, você fala, irmão, não está muito bem hoje não. Ou a pessoa até está bem, mas ela vai cantar uma música melancólica, ela se entrega tanto que você fala, gente, o irmão está ruim. A mensagem está passando para mim, entendeu? Então, quando você vai escolher o louvor tem que ser um louvor direcionado. Você tem que cantar com propósito. Vou falar de fé. Hoje a nossa célula é sobre fé. Pela fé posso cantar, pela fé posso dar. Aí você, estou falando de fé. Então eu preciso cantar louvor voltado para fé. Estou falando de cura. Então tem que cantar louvor. Receba a cura, receba a unção, unção de ousadia. Aí o cara está ali e fala bem assim, glória a Deus, era tudo que eu precisava ouvir. A palavra é sobre cura, o louvor é sobre cura, a oração é sobre cura. O pastor falou de cura no domingo, você falou de cura na célula. Aí vem um culto profético, o pastor fala bem assim, hoje eu quero que você tome posse sobre uma ministração de cura que nós vamos fazer sobre você aqui agora. O cara já foi ministrar no domingo, na terça, na quarta, sei lá, na célula. Quando chega na quinta-feira, ele fala, uau! Aquilo vai formando uma corrente que vai culminando no recebimento de tudo o que Deus está ministrando sobre aquele tema na vida de uma pessoa. Qual o quinto elemento? Palavra. A palavra tem que ser direcionada. Você falou que a gente vai repetir o que você falou no domingo. Calma aí. Não é você ser um papagaio para repetir o que o pastor falou no domingo. O que o pastor falou no domingo vai ser um direcionamento para você. O pastor vai te dar lá um esboço muito curto de 2 ou 3 tópicos no máximo, com perguntinhas, porque também o líder não tem que ficar falando o tempo todo na célula. Escuta aí, pastor, isso aqui é muito importante. Porque às vezes a gente acha bem assim, eu vou chegar lá, eu vou falar o tempo todo. Não, você vai provocar, você vai fazer perguntas, vai chamar as pessoas para responder para você. Pessoal, qual o sentido da vida para vocês? A gente está falando de propósito, a nossa célula, o tema é propósito. Então você pergunta, qual o sentido da vida para você? Quem poderia me dizer aqui qual o sentido da vida? As pessoas vão ficar um pouco desconcertadas porque isso é uma pergunta muito profunda. Como é que você responde qual o sentido da vida? Aí alguém vai soltar lá, amar, não sei. Aí você vai falar bem assim, de fato, é muito difícil a gente conseguir definir o sentido da vida. Mas existe um livro que traz para nós esse sentido. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então você já pegou o gancho e você começa a trazer a palavra. Depois você lança outra pergunta, deixa as pessoas provocadas, deixa as pessoas refletindo sobre aquela pergunta. E depois você pega o gancho daquela pergunta. Nenhuma resposta é em vão, toda resposta é boa. Tudo que as pessoas respondem você pode aproveitar. E dali você faz a sua ministração, a palavra tem que ser direcionada. O pastor ministrou no domingo, e o pastor te deu o esboço, mas você vai orar a Deus e vai falar, Senhor, o que a minha célula necessita? O que as pessoas que eu estou cuidando aqui necessitam, Senhor? Eu preciso que o Senhor me ensine isso. E Deus vai te ensinar, Deus vai te dar a palavra revelada. Deus vai te dar a palavra rema, né? O sopro de Deus através de você. E você vai poder ministrar. E outra, a sua vida, o seu testemunho, aquilo que você viveu, seja boa ou ruim a sua história, ela é o testemunho, ela é a melhor forma de você consolidar o aprendizado no coração de alguém. Sexto elemento, qual é? Lembra não? Pode ler aí. Qual o sexto elemento de uma célula? Como é que é? Visão do purê de batatas. Como é que se faz purê de batata? Você pega batatas, cozinha as batatas, depois você tira as cascas, depois você pega leite, gordura, né, um azeite, um óleo, manteiga, e você amassa as batatas e mistura de forma homogênea. Aquilo vai virar uma massa única, uniforme. O que significa visão do purê de batata? Na perspectiva do pastor Eibe, a célula ela se torna madura quando ela chega nesse nível do purê de batatas. Quando há uma comunhão gostosa e perfeita entre as pessoas. Hoje, por exemplo, a figura central é o pastor.
Na mudança da visão, a figura central são os líderes de célula. A pessoa que se converter vai ter o líder de célula como uma pessoa de referência para ela. Por isso que o líder de célula tem que ser alguém de exemplo, de testemunho, de vida com Deus. Irmão, não tem nada melhor do que você transformar a vida de alguém. Eu virei para o colega essa semana e falei bem assim, ele falou, Hilton, você está com Apple Watch? Eu falei, esse relógio custa quase R$3.000. Ele falou, está com dinheiro. Eu falei assim, não, eu estava nos Estados Unidos, um amigo meu tirou do braço e falou assim, toma aqui, pastor, você me ama na sua vida, é um presente meu para você. Ele falou assim, mas como é que você ganha presente assim? Eu falei bem assim, você tem que mudar a vida de alguém. Você muda a vida de quantas pessoas? Então, na verdade, quando nós mudamos a vida de alguém, nós nos sentimos realizados. E você forma um ciclo de bondade, um ciclo bom, onde as coisas começam a acontecer. Você é um provocador, você é referência para as pessoas ali. Amém ou não amém? Qual o 7º elemento de uma célula saudável? Um bom enxerto. Nenhuma célula pode ficar estagnada, senão ela vira uma reunião de amigos, um clube, um grupo de apoio, um grupo de cura, um grupo de oração, um ponto de pregação. Ela vira qualquer outra coisa menos uma célula. Qual é o propósito de uma célula? É ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esse é o propósito. Na célula você ganha e essa pessoa tem que ir crescendo. A célula tem que multiplicar, ganhar, multiplicação. O foco tem que ser almas, o tempo todo tem que ser ganhar almas. E à medida que você vai ganhando almas para Jesus, a célula vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu estou até vendo pessoas com o olhinho brilhando, dizendo, pastor, deu 20 pessoas na minha célula hoje, essa semana. Já pensou alguém chegar com o olhinho brilhando e falar, pastor, eu consegui botar 20 pessoas. Eu estava com o pastor Newton Jorge, inclusive vai estar com a gente agora dia 15 de dezembro, pastor Newton. Ele vai estar na região, me ligou, vai estar aqui dia 15 pregando. E ele falou bem assim, eu estava com ele na mesa, e ele falou bem assim, pastor, minha filha acabou de me ligar, ela colocou 40 meninas, adolescentes, 40 meninas lá em casa. 40 ela colocou. E ela estava toda feliz. E ele mais feliz ainda, porque essa filha, ele contou o testemunho dela aqui, né? Até com droga, achou droga na bolsa dela, enfim. E depois ela teve um encontro com Deus, e hoje a menina come Bíblia, lê Bíblia, não sai da igreja, e está ali fazendo a vontade do Pai. Ou seja, a célula tem que ter visão de crescimento, de multiplicação. Eu preciso pensar em ganhar alma. Qualquer pessoa que eu vejo na rua, eu preciso falar de Jesus para ela e falar assim, vamos lá em casa? Né, vamos lá participar um dia da semana comigo. E daqui a pouco aquela pessoa foi, se sentiu acolhida, abraçada, quer voltar. Depois você traz ela para a igreja e assim a coisa vai funcionando, a igreja vai crescendo, a célula vai crescendo e tudo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então aprendemos sobre esses 7 elementos aí de uma célula. Amém até aqui? Fizemos todo um contexto aí para vocês. E hoje a gente entra na terceira lição do nosso treinamento, que é, deixa eu me situar aqui na página 61, as 5 funções da célula. Primeiro, ele reforça o conceito de uma célula, né? Uma célula é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas em média, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma. Vocês estão com a apostila aberta aí? Lá na página número 1. Ah, perdão, eu falei no primeiro dia aqui. Modelo de discipulado apostólico. MDA, modelo de discipulado apostólico. Qual é a ideia do pastor Ibiúber? É reproduzir o mesmo modelo da igreja de Atos. Entendeu? Então a igreja de Atos reunia nas casas. Todos tinham tudo em comum. Então a marca daquela igreja era a comunhão, o partir do pão, as orações. Em cada alma havia temor. E os sinais eram uma consequência natural, ou seja, milagre era coisa habitual naquele tempo dentro dos lares. Então, a ideia o MDA é a sigla para modelo de discipulado apostólico. Eu não sei se a irmã Né veio no café que eu fiz. Ah, não, tranquilo. Não, mas isso é natural. Mas foi bom falar porque de repente é a dúvida de outras pessoas. O MDA é o modelo. Então, uma célula
É um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunidos semanalmente, para aprender como tornar-se uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual umas das outras, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Viram como que numa frase muito curta consegue se resumir o que é uma célula? Na célula você aprende a ser uma família. A gente não quer esse ambiente de família. Eu repito várias vezes aqui, pessoal, eu passo mais tempo com vocês do que com a minha mãe, com meu pai, que eles me cobram disso às vezes também. Eu falei, pai, mãe, vocês são pastores, vocês sabem como é que é a vida da gente, né? Então eu passo mais tempo com vocês do que propriamente com a minha família biológica, família sanguínea. Então a igreja é a minha família. É igual eu falei no banco esses dias, eu falei, gente, vocês são minha família. A gente precisa se respeitar aqui dentro. Precisa admirar um ao outro, honrar um ao outro, porque eu passo muito tempo com vocês aqui dentro. Então eu tenho minha família profissional, eu tenho minha família biológica e eu tenho minha família espiritual. Nós somos uma família, porque nós estamos reunidos com o mesmo propósito, na mesma direção, né, e unidos pelo amor de Cristo. Aí alguém fala bem assim, mas tem um monte de hipocrisia na igreja, tem gente falsa, mentirosa. Ah tá, sua família não tem ninguém lá assim. Brigão, chato, preguiçoso, né, que anda arrastando chinelo. Toda família tem um, de cada tipo que eu falei aqui. Então não me venha com esse argumento de que se igreja fosse família, seria um ambiente mais gostoso. Não, igreja vai ser um ambiente com problemas. E assim como uma família biológica, onde os problemas devem ser resolvidos, a igreja também, os problemas devem ser resolvidos. Exatamente. Perfeito, gente. Não tem que ter essa visão. Então, família, nós vamos reproduzir esse. É claro que a nossa intenção, preste atenção aqui no pastor, vamos lá. A nossa intenção é levar para os lares, para as células, um modelo de família ideal, aquilo que nós queremos. Entenda comigo aqui. Pessoas que vão liderar células aqui são pessoas que vieram de lares, de repente, desajustados. De repente, você não teve uma família do jeito que você gostaria. Por exemplo, eu tenho um pai que é pastor, minha mãe, e além disso são de uma família muito boa. Meu pai tem 42 anos de casado com a mesma mulher. Meu avô foi casado mais de 60 anos com a mesma mulher. Então eu tenho uma referência familiar muito forte. E eu trago isso para a igreja. Ah, pastor, eu não tenho essa mesma família. Eu fui criado sem pai ou sem mãe. Beleza. Então na célula você vai ter oportunidade de fazer diferente. Você vai ter oportunidade de ser pai para aquelas pessoas, de exercer a paternidade que você não teve, de trazer a cura que você não teve, né? Então, a gente tem duas maneiras de enxergar a vida. Eu posso me vitimizar e reclamar de tudo e falar, eu não faço porque eu não fui assim, minha história é essa. Ou eu posso falar bem assim, vou dar tudo que eu não tive. Eu vou fazer tudo diferente. Então, ali você pode fazer diferente, sim. Esse é o nosso papel, um ambiente de família. Adorar o Senhor. Gente, tem coisa mais gostosa do que todo mundo sentado no sofá, numa cadeira ou no chão, de maneira bem informal, adorando a Jesus, cantando? Não tem, não. Eu cresci fazendo culto nos lares. Nós crescemos em reuniões nos lares. A gente estava no Rio, lá na Barra da Tijuca, agora com os líderes no treinamento. 21 pessoas levamos para lá. E estava numa pousada, de repente, não lembro quem puxou um violão, acho que foi o Robinho. Puxou um violão, Josemara começou a cantar, todo mundo começou a cantar junto. E acho que foi o Rodolfo, puxou o violão, começamos a tocar, cantar. Daqui a pouco estávamos chorando, sentindo a glória de Deus ali, num ambiente totalmente informal. Essa é a ideia, fugir do ambiente da igreja. Aqui você tem que vir todo, né, tênis, camisa, às vezes engravatado, né? Na célula não, cada pessoa vai do jeito que ela quiser. E ali ela vai sendo ministrada, ali ela vai adorando de maneira totalmente informal. Edificar a vida espiritual uns dos outros. A edificação é uma consequência natural. Porque todo mundo vai sendo edificado à medida que todo mundo vai sendo cuidado. Orar uns pelos outros. Na célula tem isso. A gente vai falar muito sobre o discipulado um a um. Guarda essa expressão.
discipulado 1 a 1, onde cada pessoa que faz parte de uma célula é estimulada a cuidar da outra. Cuidar mesmo. Porque você fala bem assim, pastor, vamos lá, o líder então tem que fornecer cuidado para essas pessoas todas. Imagine que minha célula está com 20 pessoas, pastor, está grande, está na hora de multiplicar. E eu estou cuidando dessa turma toda, é complicado, hein? Mas não é bem assim. Tudo bem, o líder tem que cuidar das 20, mas as 20, uma cuida da outra. E o líder faz essa gestão, onde um vai cuidar do outro. Mas cuidar mesmo, eles vão ser ensinados a cuidar um do outro em oração, em jejum, ligando, sendo um Barnabé ali ao lado de Paulo, né? Sendo um Silas e Paulo, um ajudando o outro. Jesus não mandou ir de 2 em 2, quando na grande evangelização dos 70, vai de 2 em 2. Por quê? Porque quando um está caindo, o outro ajuda a levantar, né? Um fortalece o outro, e é disso que nós precisamos, de gente para um ser coluna para o outro ali, no momento difícil. Sozinho é muito complicado. Então, até dentro da célula, você tem a microcélula, que seria o discipulado 1 a 1, onde as pessoas são instigadas a orar umas pelas outras e levar pessoas ao Evangelho, que essa é a maior expectativa de uma célula. Tem que ser a maior expectativa, levar as pessoas a Cristo. Ganhar almas, foco nas pessoas. Aí a gente parte para algumas funções. A lição hoje vai falar sobre 5 funções de uma célula. Beleza? Nada do que vocês já não ouviram falar, mas nós vamos apenas recapitular e falar de uma forma diferente, para isso ficar gravado no coração e na mente de todos nós. A primeira função de uma célula é evangelismo e integração. Você pode falar comigo? Diga evangelismo e integração. São duas coisas diferentes. Evangelismo e integração. Desconcentrou lá o Telzinho caindo, coitado. Bom, a primeira frase que ele diz aí é que quem está cheio de Deus, quem está cheio de Deus, vai atrair pessoas. Quem está cheio de Jesus vai atrair pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai atrair pessoas. Pessoal, tente se lembrar do momento mais especial da sua vida com Deus. Consegue se lembrar da época em que você esteve mais fervorosamente cheio de Deus? Aquele momento em que você orava mais, jejuava mais, lia a Bíblia mais, não queria sair da igreja. Pastor, estou vivendo esse momento. Que bom. Pastor, eu vivi esse momento. Eu estou crente, mas eu já fui mais. Hein? Você consegue se lembrar dessa época, desse tempo? E você já percebeu como que as pessoas vinham até você? Você era um imã. Você atraía as pessoas até você. As pessoas vinham, elas queriam estar perto. Tinha que mandar embora. Irmão, vai para casa. Mas está tão bom ficar aqui, pertinho de você, orar com você. Deixa eu ficar quietinho aqui, pertinho de você, não é assim? Então, quando a gente tem Deus, está cheio de Deus, nós nos tornamos um imã para atrair as pessoas. Aí o que acontece? O grande problema que eu trouxe lá na primeira lição, a gente traz as pessoas para Jesus e as pessoas vêm. Quando elas chegam no templo, elas ouvem o louvor, a pregação rasga o coração dela. E quando o pastor fala, onde é que tem alguém para Jesus aqui nessa noite ou nessa manhã? Aí a pessoa fala bem assim, poxa, eu estou precisando, eu quero ir, eu quero mudar de vida. Então ela levanta a mão, ela anda esse corredor inteiro, vem aqui à frente, chora, o pastor coloca a mão, ora por ela, e ela vai embora, passa por aquela porta e nunca mais volta. Pastor, você está exagerando. Não estou não. Se eu colocar na ponta do lápis quantas pessoas se converteram aqui nessa igreja, é provável que passe de 1000. E eu não estou exagerando. Teve época da gente começar a ganhar 10, 15, 10, 7, 8. Onde é que está esse monte de gente? Está em algum lugar, mas não está aqui. Por que isso acontece? Porque nós não fornecemos se fosse numa empresa, eu diria o pós-venda. Não é assim? A empresa que liga e fala assim, ei, gostou do produto? Eu queria marcar aí um dia de Mary Kay, um dia de maquiagem, para poder te mostrar como é que funciona, legal, para você usar do jeito certo, né?
E aí você vai fazendo aquele acompanhamento. E nós pecamos nisso. Não tem, a pessoa aceita Jesus e por mais que você liga para ela e fala, vem para a igreja, ela fala bem assim, eu vou ver aqui. Aí os compromissos começam a sufocá-la, a agenda lotada de compromisso, as lutas também, o diabo entra no circuito e faz com que aquela semente que foi plantada, a ave coma e leva embora, ou a terra não tá macia o suficiente, tem que ter mais gente cavucando, né? Para poder aquela terra ficar macia. Então tem muita coisa para ser feita. A pessoa se entregar a Jesus é o primeiro passo de uma longa caminhada que ela só vai acontecer se tiver um staff, um apoio, alguém do lado para assessorar, para mentorar, para instruir, para acolher, para dar tudo que aquela pessoa não tinha. Aqui, a pessoa ela vem para a igreja, no modelo convencional, ela se sente um peixe fora d'água. Porque ela está num ambiente novo. E você sabe qual é o maior preconceito de alguém que não é evangélico em vir numa igreja? Sabe o que eles falam? Eu chego lá e aquele monte de gente tudo arrumadinho, né? Aí eles pensam que a gente é tudo perfeito. E ele se julga indigno, imperfeito. E fala bem assim, eu não posso ir lá. Aquele povo tudo arrumado, aquele povo tudo bonito, porque o crente é bonito. De domingo então, meu irmão, todo mundo bonito. Cheiroso, cabelinho fininho, né? Não, como é que é? Bigodinho fininho, cabelinho na régua, os irmãozinhos. As irmãzinhas cheias de chapinha. Aí o ímpio entra e fala bem assim, caramba, bicho, eu tô mulambo aqui, hein? O cara acostumado a sair, beber cerveja de domingo, nunca botou um terno na vida, só chinelinho, camiseta e bermuda. Aí vamos na igreja? Eu vou. Os caras me encheu a paciência, eu vou. O cara chega aqui de chinelinho. Ih, rapaz, eu tô... tô sem graça aqui nesse lugar, né? Por mais que a recepção seja boa, haja um abraço gostoso nele, todo mundo diga para ele se sentir à vontade, ele ainda pode se sentir um pouquinho desconcertado. O que vai prender esse cara na igreja? Amizade, relacionamento, que ele fala aqui, ó. Como a amizade faz a diferença no evangelismo? A amizade, ela quebra preconceitos e resistências. Tem gente que nunca vai pisar numa igreja, se você convidar, ele nunca vai vir. Mas na sua casa ele vai tomar um café com você, fazer um social. Até porque eu ensinei aqui, né? Você nunca vai chamar alguém, vamos num culto lá em casa. Aí o cara, ih, rapaz, crente, culto. Fora, tô fora. Cara, eu tô querendo fazer um social lá em casa, vamos lá. Ou tá acontecendo uma coisa bem legal lá em casa, e eu queria convidar você e sua esposa para participar comigo. O que é? Rinode? É Polishop? É marketing multinível? Não, fica tranquilo, não é nada disso não. A gente vai mais bater um papo entre amigos, né? Comer alguma coisinha no final, coisa de uma horinha. Queria tomar uma horinha do seu dia, vamos lá em casa. O cara vai chegar despojado, vai estar todo mundo despojado, o papo vai ser informal, vai ser gostoso, nada engessado, e esse cara vai quebrando devagarzinho o preconceito dele com relação à nossa fé cristã. A amizade derruba barreiras das mais diversas, né? A amizade aproxima as pessoas, encurtando as diferenças. Se Jesus está aqui na Assembleia, se Jesus está na Batista, se Jesus está na Deus e Amor, se Jesus está na Maranata, está na Brasil para Cristo, se Jesus está na Presbiteriana, se Jesus está na Quadrangular, o que faz a pessoa vir aqui na nossa igreja e não na outra? Se Jesus está lá e está aqui. Então, não é Jesus que faz a pessoa ficar numa igreja. São laços, são relacionamentos, são aproximações. A amizade leva ao conhecimento de Cristo. Olha aqui, e quando eu falo conhecimento de Cristo, às vezes o conhecimento de Cristo vem sem você abrir a boca. Só no seu testemunho, no seu jeito de se portar, no seu acolhimento. As pessoas querem ver Jesus na gente. O que Jesus faria? Então, quando ela vê, ela não conhece Jesus de forma teórica. Na teoria não dá para conhecer Jesus. Jesus era amoroso. De repente o Jesus que ela conhece é aquele Jesus de olhos verdes, olhos azuis, né? Cabelos louros longos, com um coraçãozinho aqui no peito. Aquele Jesus católico, não tem? Te parece o Leonardo DiCaprio? Como é que é? Parece o Thor. Jesus era negão, irmão. Jesus não era branco não, Jesus era negro. Mais para negro do que para branco, né? Então, a pessoa conhece aquele Jesus ali, que a avó ensinou, a mãe ensinou do catolicismo. Aí quando ela
vem para a célula, ela vai vir com esse Jesus em mente. Só que de repente, quando você começar a sorrir para ela, dizer eu te amo, meu irmão, você é parte da família agora, quero cuidar de você, quero estar junto com você. E ele receber tudo que ele não recebeu em casa. Irmão, o que tem de gente decepcionado com Deus aí fora é muita gente. Porque ou foi criado numa doutrina católica muito rígida, cuja mãe era uma beata, mas em casa bebia, briga, aquela coisa toda, ou no lar evangélico, onde acontecia a mesma coisa. Tem muito filho de pastor que está no mundo, está nas drogas, filho de crente. Por quê? Porque em casa era uma coisa, Deus é amor, Deus é pai, Deus é... E em casa isso não era traduzido em exemplo. E isso vai bloqueando as pessoas. Então a amizade, ela é o caminho que Deus usa para atrair homens e mulheres para a salvação em Jesus. Precisamos ganhar as pessoas primeiro para nós, depois nós as ganhamos para Cristo. Olha aí que legal. Eu tenho que ganhar a pessoa para mim. Eu tenho que ser amigo dela. A amizade não se escolhe. Escolhe sim. Você escolhe a amizade. Você provoca a amizade. Você chega até as pessoas para ser amigo delas. Porque você é uma luz. Amém ou não amém? Não foi isso que Jesus falou para a gente? Luz, você é luz. E luz só faz diferença no meio das trevas. Então sim, crente tem que estar no meio das trevas para poder fazer sua luz brilhar. Sal dentro do saleiro não tem utilidade nenhuma. O sal só cumpre o seu propósito quando ele está no meio, interagindo. É ali que ele faz a diferença. Amém ou não amém? Aí ele deixa em negrito um texto bem bacana aqui, ó. Para conduzir pessoas a Cristo, nós ganhamos amigos e não inimigos. Assim nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos salvos em Cristo, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. Há todo um processo gostoso aí que o Espírito Santo vai conduzindo através de você para que a igreja possa crescer e frutificar. Aí ele cita o exemplo, não vou ler isso tudo não, mas ele cita o exemplo das crianças numa festa. Gente, isso aqui é muito bacana. Porque você percebe que quem tem filho aqui sabe, a Maria Vitória, por exemplo, onde ela vai, ela quer levar um brinquedo. Onde ela vai, ela leva um brinquedo. Uma boneca, alguma coisa. Aquele brinquedo é uma âncora. É uma forma dela atrair outra criança. Você vê que o adulto chegando numa festa, o adulto chega, caramba, não conheço ninguém nessa festa. Então ele vai para o cantinho e fala, eu vou ficar aqui, né? Ficar aqui de boa. Aí você vê aquele cara que você nem fala direito com ele. Aí, cara, beleza? Ufa, encontrei alguém que eu conheço aqui. Conhece pouquinho, mas conhece. Dá um alívio, né, quando você não encontra alguém que você conhece. E a criança chegando na festa? Ela chega, aí ela vê outra criança, você pega o brinquedo e balança assim, ó. Balança o brinquedo e olha. Aí deixa o brinquedo cair no chão. Aí a outra vem assim, né? Ei? Essa nem sabe nem o nome da outra. Vai embora sem saber o nome. Quando você menos percebe, está ali 2, 3, 4, 5 crianças conversando, brincando. Nem sabe o nome da outra, não sabe a história da outra, não sabe se a outra criança é uma, é filha da Suzane Richthofen. Não sabe se é uma criança assassina, mas está lá, brincando. Ela não quer saber passado, não quer saber história. O adulto, não. Quem é aquele cara ali? Ih, rapaz, aquele cara ali, eu acho que ele é primo do fulano de tal, que é lá do Barra Aviso, que o cara é barra pesada. O adulto, ele é cheio de preconceito. A criança chega numa festa e ela imediatamente contagia. Jesus não falou que a gente tem que ser como uma criança, sim ou não? Então, gente, pega a visão aí. É disso que eu estou falando. Ser como uma criança. Ah, mas eu não conheço. Chega, usa um brinquedo, usa uma bala, usa um atrativo. Eu, quando quero puxar assunto com alguém, eu dou um jeito. Eu pego o time de futebol do cara. Eu pesquiso, por exemplo, vou visitar uma empresa. Então eu procuro saber quem conhece. Você conhece a empresa? Tá, pô, o sócio joga futebol comigo. Ah, pronto, falou de futebol. Aí eu falo bem assim, ele procuro saber o time do cara, ele é botafoguense. Tristeza, né? Falar nisso, eu fiquei muito triste essa semana, né? Uma perda. Não, falando do Gugu. Televisão. Eu ia fazer a piada assim, né? Uma perda muito grande, né? A vitória do Flamengo.
Mas aí eu chego na empresa, eu falo, e aí, botafoguense, beleza? Aí o cara destravou, cara, como é que você sabe que eu sou botafogo? Ah, pô, fulano de tal me falou de você. Ah, você conhece fulano? Aquilo é um pereba, joga bola com a gente lá. Eu falo, pô, tu tem que perder uns quilinhos, né? Aí começa a descontração. Aí daqui a pouco, lá no final que eu vou falar de negócios, de vender dinheiro, de vender consórcio, seguro, alguma coisa. É assim que as coisas funcionam. A gente tem que aprender a quebrar o gelo, a chegar nas pessoas. Você vai ver alguma coisa que vai te atrair e aquilo vai ser a âncora, aquilo que vai ser a forma de você chegar na pessoa. Uma pergunta, né? Não tem como você estar na fila de supermercado, aquela fila com 10 carrinhos na sua frente? Aí você tem uma pessoa na sua frente, você fala assim, poxa, essa pessoa é meu vizinho, ou mora lá perto da minha célula. Aí você vai falar o óbvio, que fila grande, né? Aí a pessoa vai falar assim, verdade, né, menina? Você sabe que a fila está grande. Mas você vai falar, nossa, a fila está enorme, né? Poxa, podia ter um caixa a mais. Mas é assim mesmo, né? Tem que saber esperar, tem que ter paciência. E aí, como é que estão as coisas? Eu vi que você mora na minha rua e tal. E conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você está atraindo a pessoa. É a técnica da criança na festa. Como é que é? Nada a perder, não, nada a perder é de Macedo. Eu esqueci o nome do filme dele, eu já assisti o filme dele. Fome de Poder. Ele cria a ideia da franquia, né? E explode. Quer dizer, ele vem de uma visão, vamos dizer assim, né? Ele faz com que as pessoas aderem à sua visão. E eu acho que tem a ver também, claro, é aquilo ali. A gente tem que aprender a plantar a nossa visão no coração das pessoas, visão de reino no coração das pessoas. O segredo de uma boa integração. Pessoal, é mais fácil você integrar uma pessoa através de uma célula do que levar ela a tomar uma decisão pública. Tem gente que de repente não vai vir aqui à frente. O cara está louco para aceitar Jesus, para caminhar numa igreja, mas ele vir à frente para ele é um tabu, Esses dias eu recebi uma mensagem, o cara deve ter mandado há uns 10 meses atrás, né? Mas eu fui abrir o Messenger esses dias e eu cliquei e estava lá, uma mensagem não lida. Falei, onde é que eu não li essa mensagem? Fui arrastando, uns 2 meses atrás, tinha lá uma mensagem, pastor, eu estou com muita vontade de voltar para Jesus, mas eu não quero ir lá na frente. Eu falei, bom, eu vi agora eu vou ter que mandar uma mensagem para a pessoa para ver se ela ainda quer, né? Voltar, perdeu o time já, né? Mas ela não queria vir à frente. Então, você integrar ela na vida no ambiente de uma célula é muito mais fácil do que levar ela a tomar uma decisão pública. Lá no grupo pequeno, ela vai conseguir melhor se soltar. Se a pessoa somente tomar uma decisão superficial de seguir a Jesus e não for integrada na vida da igreja local, ela se torna uma presa fácil para as mentiras do diabo. Né? Se ela não é integrada à igreja local, essa pessoa se torna uma presa fácil. O inimigo pega ela muito fácil. Então ela precisa ser integrada para que a semente crie raízes. Lembra que Jesus contou a parábola do bom semeador? Do semeador que lançou a semente? Uma caiu no meio de pedras, a raiz não ficou profunda. Outra caiu na beira do caminho, o pássaro pegou. A outra caiu num terreno, numa terra fértil, né? E ali a semente ela se aprofundou. Essa terra fértil é o ambiente que você cria para que a pessoa possa ir crescendo devagarzinho. Um bebê espiritual e progredindo na fé. Irmãos, eu quero dar esse privilégio para vocês. De ter o mesmo coração que eu tenho, o mesmo sentimento que eu tenho, de ver as pessoas se convertendo por meio de você, do seu ministério, da sua vida. E você fala bem assim, caramba, esse irmão que está descendo as águas, eu lembro que ele chegou lá todo destruído, e hoje ele é um novo homem. Já pensou que privilégio maravilhoso você chegar nesse nível de ver as pessoas se convertendo através do seu ministério? Então, o grande segredo da integração é você entender que a célula não pode se restringir aos 40 minutos ali de reunião. Quando é que a célula acontece? Fala comigo, a célula
acontece 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Como assim, pastor? Olha só, o segredo é que você crie eventos sociais que envolvam o grupo todo. Como assim, pastor? Churrasco, café da manhã, retiro, piquenique, almoço, aniversário, chá de bebê, chá de casamento, vigília de oração, atividades esportivas, recreação. Pessoal, existe vida fora da igreja. Talvez isso aqui para nós vai ser maravilhoso. Porque tem gente que a única saída que ele faz é para a igreja. Ele vem para a igreja. Aí volta para casa, trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Aí alguém fala bem assim, nossa, ser crente deve ser muito chato, né? Os meus amigos esse final de semana foram tudo para Pontal o bebê. Deve estar bebendo até hoje lá, até agora. Então, desde ontem bebendo. E eles acham que ser crente é uma coisa chata. E dependendo de como você for um tipo de crente, você vira um cara chato. Porque você não sai para lugar nenhum, você não joga futebol, você não faz uma caminhada, você não faz um social com a família, você não vai no cinema, né? Você não faz nada diferente. Não vai na praia, não vai na lagoa. Então, imagine, você tendo um grupo de pessoas para cuidar. E aquele grupo de pessoas, imagine um domingo como esse, e você fala bem assim, pessoal, domingo nós vamos, sei lá, conseguir uma casa na beira de uma lagoa, verãozão, nós vamos para lá todo mundo. E você pega e publica uma foto da sua célula, comendo churrasco, na lagoa. Aí a outra célula fala bem assim, pô, rapaz, aquela célula está bombando. E aí, líder, o que nós vamos fazer aqui também? Não vou ficar para trás, não. O líder, não, vamos fazer um negócio, fazer um jantarzinho aqui em casa. Né? Daqui a pouco faz se você tem uma galera que gosta de pedalar, faz um pedalaço. Alguma coisa você tem que fazer para poder dar um ambiente social para essas pessoas. Porque, meu irmão, a vida não se resume em beber e fumar, e se prostituir, não. Existem outras coisas legais para fazer. Olha quanta coisa boa que existe para fazer. Ó, vamos para o cinema, comprei os ingressos para a gente assistir Mais do que Vencedores. Vamos lá, que é o filme que dá... Estou doido para assistir. Né? Vamos lá assistir Mais do que Vencedores, todo mundo para o cinema. Marca o cinema com todo mundo. Se é um filme que você acha que vai ajudar, que tem lições positivas, né? Para poder todo mundo tirar. Não faça nada sem propósito. Não faça lazer por lazer. O lazer tem que ser carregado de um propósito. Você que é um líder tem que ser um observador. Durante o tempo do lazer você está observando todo mundo. Depois ele fala aqui sobre a importância do GE, outra sigla, né? Grupo de Evangelismo. O que é o GE? O GE seria uma célula de expansão, de crescimento, que começa do zero. O GE é um grupo que você pode criar temporário para alcançar um determinado público, alcançar determinadas pessoas. O GE você pode, por exemplo, os amigos do futebol, os colegas de trabalho, geralmente pessoas que você tem convívio, ou que você quer gerar um convívio, então você estabelece um dia, um local, para uma coisa bem informal, um bate-papo, geralmente rola comida. E ali no GE você vai se conectar a algumas pessoas e na informalidade você vai falando de Jesus para elas. E dali você pode colher alguns frutos. O GE é temporário porque senão aquilo vira uma coisa... Se você perceber que você fez um GE, 10, 15 pessoas se envolveram, dali você tirou 3, 4, 5 frutos, você pode abrir uma célula. A ideia é que o GE evolua para uma célula. Entendeu? Então, célula é uma coisa. GE é um grupo de evangelismo. É alguém que tem uma célula e ele fala bem assim, cara, eu quero fazer mais. Então ele vai em busca, ele percebe a necessidade, ele vai lá para alcançar o coração daqueles que não foram alcançados. Amém?
Pronto. Não, tem que ser a visão de todo líder, né? A multiplicação. Pronto, então a ideia é que o GE comece, talvez uma visão missionária, talvez não, né? Uma visão missionária de alguém que está dentro de uma célula e visualizou, é de outro bairro, é de outra cidade, falou assim, poxa, eu queria começar lá também. Você vê o pastor Josué Valandro inaugurou agora acho que não tem muito tempo, uma semana, duas, ele inaugurou em Belo Horizonte, né? Um templo da Igreja Batista Atitude. E hoje ele já está no Canadá, está nos Estados Unidos, e está indo para um monte de países, levando a célula deles. E eu falei que eu vou abrir uma célula nos Estados Unidos, dentro de 5 anos eu quero abrir uma célula lá. Amém ou não amém? Ok? Então eu estive lá agora com a pastora Elmi, foi muito gostoso. Nos reunimos com o pessoal da Lagoinha, quase tiramos os crentes da Lagoinha para a comunhão lá. Porque, querendo ou não, a gente tem um tempero. O nosso tempero é diferente. O nosso tempero vem com cura, com libertação, com uma autoridade gostosa que o Senhor nos deu. Na verdade, nós não perdemos nada para uma igreja grande. Nós temos mentalidade, coração de igreja grande, e nós não perdemos aquele tempero do 1 a 1. É isso que eu não quero perder, né? O tempero do 1 a 1, do estar perto, do estar ali, e do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Isso a gente não pode perder. Como garantir uma boa integração? Aqui ele fala o seguinte, pessoal. Quando o relacionamento começa numa célula, beleza. A pessoa vai estar integrada, vai estar conhecendo todo mundo, todo mundo vai saber o nome dela, e ali a coisa vai fluindo. Quando isso acontece no templo, olha a ideia legal que ele dá aqui, ó. A gente já faz algumas coisas dessa. Mas logo após a conversão no templo, o novo decidido deve receber uma fonovisita em 24 horas. Ou seja, alguém tem que pegar o telefone, tem que ligar para essa pessoa, tem que se identificar e tem que falar do quão importante foi a sua decisão e o quanto estamos felizes pela coragem, pela ousadia dessa pessoa em romper com a sua história, com o seu passado e iniciar um novo ciclo com Jesus. Você tem que dizer para essa pessoa o quanto é bom, o quanto é maravilhoso ter ela, o quanto ela é amada. Você pode falar bem assim, olha, eu não conversei pessoalmente com você ainda, mas eu já te amo. Uma fonovisita em 24 horas. Depois, já marca uma visita pessoal, né? Ainda na primeira semana de conversão, ele deve ser inserido numa célula, se ainda não estiver, e começar o acompanhamento inicial, que é o discipulado 1 a 1. Agora imagine, preste atenção, imagine que a pessoa veio num domingo aqui na igreja, ela aceitou Jesus e ela recebe uma ligação de alguém transbordando amor por ela, e já agendando uma visita. Aí essa pessoa é recebida na casa dela, por um grupo de irmãos, que vão lá, já levam um mimo, um presentinho, não tem a ver com coisa cara, tem a ver com valor sentimental. Leva um presentinho, algo bíblico, sei lá, e fale para aquela pessoa novamente a importância dela estar ali, e já agenda a visita dela numa célula. Aí ela vai para a célula. Quando ela vai para a célula, é designado uma pessoa para cuidar dela, discipulado 1 a 1. Fulano, de maneira informal ou de maneira clara, a pessoa vai dizer, olha, eu quero cuidar de você. Aqui nós cuidamos uns dos outros e eu quero cuidar de você. Você acha que essa pessoa vai largar Jesus, sim ou não? Qual a probabilidade dessa pessoa largar Jesus, irmãos? Ela não vai largar Jesus porque foi acolhida de todas as formas. Ela começa a frequentar esse ambiente uma vez por semana. Ela não vai deixar de vir para a igreja, porque na célula os líderes também vão estimular a presença no culto profético, a presença no domingo e também a presença no treinamento avançado, no treinamento de líderes, né? No TADEL. Outra sigla, irmã Néia, TLC é essa apostila, treinamento de líderes de célula. Ela tem 8 lições, a gente está na 3ª. O TADEL, ele é uma ministração que nunca vai acabar. Porque toda semana eu tenho que conversar com os líderes, eu tenho que ministrar o coração deles, tenho que falar de ajustar aquilo que está fora do lugar, aprimorar, melhorar. Então a gente nunca para, o aprendizado nunca termina. Amém? E depois a gente demonstra interesse e preocupação pela vida dessa pessoa, né? Em todos os detalhes. Qual a segunda função de uma célula?
Fala comigo, pastoreio e discipulado. Pastoreio e discipulado. O que é pastoreio e discipulado? São coisas diferentes. Pastorear tem a ver com você dar o seu coração por essa pessoa. Discipulado tem a ver com você acompanhar essa pessoa. São coisas que se complementam e que às vezes até se confundem. Porque não tem como você fazer um bom discipulado sem um bom pastoreio. O pastor está dizendo que eu serei um pastor. Talvez você não tenha uma carteirinha de pastor. Porque tem gente que acha que ele só é pastor se tiver uma carteirinha de pastor. Parece que se alguém não botar a mão na cabeça dele e falar bem assim, você está consagrado a pastor, aí ele não é pastor. Mas só que agora você tem que mudar o seu mindset, mudar o seu jeito de pensar. Porque agora você passa a ser visto pelo pastor Hilton como um pastor, como uma pastora. Eu não vou tratar vocês como membro comum de uma igreja, eu vou tratar vocês como pessoas que vão liderar pessoas. Como alguém que vai dar amor, dar cuidado, dar proteção. Porque pastorear não tem a ver com proteção? O que o pastor faz com a ovelha? Ele protege a ovelha. Ele briga pela ovelha. Davi falou bem assim, Saul falou bem assim, Davi, você quer derrubar o gigante, né? Mas você tem experiência? Tenho, rei. Uma vez eu matei um leão. Você matou um leão, um bichinho magrelinho assim, né? Imagina, Davi, parecendo o pastor Hilton quando casou. 60 quilos, peso pena, nariz, pescoço e orelha. Você matou um leão? Matei, rei. Um leão veio para cima da ovelha minha, parti para cima dele, soco na costela, dedo no olho, chute na canela, paulada na cabeça, matei o leão. Ah, é? Não, e tem outra. Matei um urso também. Talvez ele tinha até como provar, né? Talvez estava com as unhas do urso lá, não sei. E falou, matei um urso também. Sério? O urso veio para cima da ovelha minha. Eu falei, vai pegar nada. E soco no estômago, e tapa na nuca, e matei o urso. Esse gigante aí eu vou fazer a mesma coisa. E o rei sentiu firmeza em Davi. Então, o que vai fazer a diferença na vida de um pastor é quando você briga por uma ovelha. Se você brigar por ela, com certeza você vai ter as maiores experiências da sua vida. Então, o pastoreio discipulado, isso aqui é muito importante. E aí ele reforça a questão do discipulado 1 a 1. Ele reforça que o fato de estimular as demais pessoas a também discipularem outras. Lembra que eu falei para vocês e vou repetir? O discipulado não deve ser um ministério da igreja. O discipulado tem que ser a essência da igreja. Temos que respirar discipulado o tempo todo, um cuidando do outro. Qual a terceira função? A terceira função de uma célula é comunhão. Fala comigo, comunhão. Tem a ver ou não tem com o nosso nome, com a nossa filosofia, com o nosso jeito? Pessoal, o que eu estou falando não é nada diferente daquilo que nós pregamos e vivemos aqui no templo. Comunhão é a ideia do purê de batata de novo. Como é que faz batata? O purê? Vai falar isso de novo, pastor? Vou. Pega batatas, cozinha as batatas, descasca as batatas. Depois você adiciona sal, manteiga, leite, algum tipo de azeite ou óleo, amassa as batatas e ao final aquilo ali vai se formar uma massa homogênea. Amém ou não amém? Então, comunhão é uma função da célula. Pastor, a minha célula é um quebra-pau. Já pensou uma célula onde vocês se reúnem e começa, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano? Não existe isso. As pessoas têm que ser tratadas ali. Elas têm que ser ensinadas. E o líder é o grande condutor de tudo isso aí. O líder é o catalisador, é quem vai unir as pessoas em prol do mesmo propósito. Vai entrar muita gente doente na sua vida. Pastor, não sei se eu quero isso, não quero problema para cima de mim, não. Então, a porta está ali. Dá tempo de você ir para casa e fazer o almoço e terminar antes das 11. Porque trabalhar para Jesus é lidar com gente. E pelo que eu conheço de Jesus, quanto mais problemático, melhor. A célula de Jesus era uma célula perfeita, sim ou não? Olha quem estava na célula, olha o time, olha o timaço. Judas Iscariote. Era o cara que roubava o iPhone da turma lá. Roubava as ofertas. Tinha um ladrão na célula de Jesus, cara. Traidor. João e Tiago
também conhecidos como filhos do trovão. Os caras eram bravos. Os caras eram brutos. E a mãe e era exibido ainda, né? Porque a mãe de um falou bem assim: ei, Jesus, o senhor podia, quando chegar no céu, fazer uma cadeira e colocar duas cadeiras ao lado do seu trono, uma para João e uma para Tiago. Jesus, né? Além de ser bravos, os caras eram vaidosos por posições. Quem é que estava lá mais? Pedrão, não levava desaforo para casa. Pedro, ia de 0 a 80. Eu falo que Pedro é igual minha cunhada, né? Quando sobe na balança, ia de 0 a 100 em 1 segundo. Esse vídeo não vai para lá, não. O link é só para quem eu der o link. Corta isso aí depois lá. Oi? Não, você demora mais. Você demora mais. Você demora mais tempo. Ela vai mais rápido. Pedro tinha um temperamento muito forte. Fazia parte da célula de Jesus. Aí lá você tinha pescador, olha o nível intelectual e cultural, vamos dizer assim, né? Pescador que nunca tinha pisado numa escola. E você tinha funcionários públicos, coletores de impostos, que era um cara mais estudado. Gente, a célula de Jesus era uma célula plural, totalmente misturada. E ainda assim, Jesus conseguiu fazer com que esses caras se transformassem nos maiores ganhadores de alma da história. Se estamos aqui hoje, devemos aquele time de Jesus, um time imperfeito. Vocês viram como é que a gente, às vezes, cria objeção na cabeça que não tem nada a ver? A gente cria objeção, mas não sei, vai ter problema. Claro que vai ter problema. E que bom que tenha problema. Porque problemas foram feitos para serem resolvidos. A comunhão, então, tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E quando eu falo de comunhão, ele deixa aqui algo muito importante, de que a célula verdadeira, ela não faz fofoca. Gente, o que mata, eu acho uma das coisas mais feias do mundo é a tal da fofoca. O que é fofoca? Fofoca é você passar para frente uma conversa que você não tem certeza se aquela conversa é verdadeira. E outra, aquela conversa ela não motiva, não muda a vida de ninguém, só destrói. Então tem gente que ele é impulsivo. Eu fico observando, às vezes, rede social. Já percebeu como é que as pessoas gostam? O Gugu morreu, né? Mas um dia antes já tinha anunciado a morte do cara. Ou seja, a imprensa, na ansiedade de trazer a notícia, não respeita a família, não respeita os amigos. E o cara já narrou a morte do Gugu assim antes do cara morrer. E todo mundo ficou revoltado. Então, cuidado com o seu dedo, com a sua agilidade, às vezes no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Cuidado com tudo isso aí, porque, de repente, esse dedo rápido seu está denunciando que você tem um certo problema. Né? Eu tenho um primo que eu briguei com ele no grupo da família lá. Aí saí do grupo e me botaram de novo. O cara posta o dia inteiro, ele não trabalha. Falei, cara, você tem problema. Briguei com a educação que eu tenho. Né? Você tem problema, você precisa procurar um psiquiatra. Porque não é possível. O cara publica toda hora. Você está pim, celular, pim. É política, é Flamengo, é política, é Flamengo. Não, nessa época agora ele piorou. Foi anormal. Não, hoje está desativado ali. Ele é crente, não bebe, então ele tem tempo para ficar no Facebook. Os outros amigos foram beber, né? Então a fofoca é uma coisa terrível. Irmãos, preste atenção no pastor aqui, em nome de Jesus. Eu acho que se eu conseguir plantar isso na cabeça de vocês, eu vou ganhar meu dia. Em nome de Jesus, não façam fofoca. Se você tem esse problema, pede a Deus para te transformar. Sabe? Qualquer tipo de problema de caráter que você tenha, apresenta ao Senhor que Deus liberta. Eu conheço a história de 3 irmãos que foram orar no monte. E daí chegaram no monte os 3 para orar. E um falou bem assim, antes de nós orarmos, nós vamos fazer um concerto aqui. Cada um vai confessar o seu pecado para a gente poder começar a orar. Aí o primeiro falou bem assim, irmãos, eu gosto de uma cervejinha. Estou lá cantando e pregando na igreja, mas em casa, corto na devassa. E eu queria confessar isso aqui, né, para a gente poder orar e não ter problema entre a gente. Aí e você, irmão?
Ah, irmão, eu tô comendo uma comidinha diferente aí. Eu tô casado, mas eu tô frequentando outro restaurante. E aí eu precisava falar para os irmãos da gente começar a orar. Esse é o meu problema, é que eu não aguento ficar com uma mulher só. Então eu estou contando para vocês aqui. E o terceiro quietinho. Olharam para ele e falaram assim, irmão, e você, irmão? Qual o seu pecado? Ô, meu irmão, o meu pecado é que eu tenho uma língua muito grande. Eu não posso ouvir um segredo que eu quero falar para todo mundo. Eu estou doido para descer e contar isso. Minha vontade de orar até acabou. Estou doido para descer e contar para todo mundo. Olha só, e tem gente, não estou brincando aqui para descontrair, mas tem pessoas que eles ouvem um segredo e eles não sabem orar por aquilo. Eles veem uma fraqueza do outro e não sabem orar por aquilo. Vai ter gente procurando vocês contando segredos, contando problemas. Por mais que você tenha um outro melhor amigo, você não tem nada que abrir a vida de uma pessoa que procurou você com o desejo de se libertar daquele peso. Você não tem nada para contar para o outro, hein? Rapaz, aí o sujeito é tão cara de pau que ele ainda chega e fala assim, vou te falar um negócio para você me ajudar em oração. Olha o demônio. Ajudar em oração pela vida do irmão. Ah, é? Por quê? O irmão me contou um negócio aí, mano. Não estou fazendo fofoca, não. É só para você me ajudar em oração. Que ajudar em oração? Você contou para você, guarda isso. Se for algo muito grave, procura o teu pastor, aí beleza. Que eu gosto de saber uma fofoca. Não, eu estou brincando. É importante. Eu tinha que fazer essa piada aqui, né? Mas eu falo assim, procurar o teu líder, porque é o seguinte, às vezes você vai ouvir coisas, por exemplo, você ouviu um caso de abuso sexual, você ouviu um caso de assassinato, aí você fala, cara, eu vou carregar isso para mim. Não, cara, eu vou dividir isso com o meu líder. Então você sobe, não é assim? Sabe assim, vou dividir, é igual informação importante. Quando eu tenho um cliente meu que está com problema e eu não consigo resolver, eu levo para o gerente geral e jogo a batata quente no coração, no peito dele. Se ele não consegue resolver, ele joga para o regional, que joga para o diretor e vai embora. Então, na igreja é a mesma coisa. Se você recebeu uma informação que você entende que aquilo está te causando um peso, você tem que procurar a pessoa certa para abrir o teu coração. Não é sair contando o segredo para todo mundo. De uma pessoa para todo mundo. Então, por isso que a fofoca é uma coisa terrível. Cuidado com a forma como você acelera as informações, vai passando para frente. Não faça isso. Só passe uma informação se ela... Tem aquela ideia da peneira, eu não vou lembrar aqui agora, mas tem uma ilustração da peneira, né? Não me lembro, eu vou mandar para vocês, eu tenho em casa. A ilustração da peneira. Tem 3 peneiras que você tem que passar uma informação antes de levá-la para frente. Isso é muito importante. Então, dentro da comunhão, uma das coisas que mais estraga a comunhão é fofoca. Então, isso vocês viram que eu parei, estou dedicando um tempo maior para isso, aqui para poder não ter. Como podemos fortalecer a comunhão na célula? Realização de atividades de lazer e recreação juntos, já falamos sobre isso. Estímulo do crescimento espiritual uns dos outros, já falamos sobre isso. Pós-evangelismo e qualidade juntos, olha que bacana. E o confronto amoroso e sincero. Quero dedicar um tempo maior para isso aqui também. Confronto, fala comigo, confronto amoroso e sincero. Porque de repente você fala bem assim, nossa igreja agora vai ser paz e amor, né? Em um ambiente formal, todo mundo entra. Calma lá, não vamos colocar os tratores na frente do viaduto. Pessoal, pastor, ele também confronta. O amor não despreza a sinceridade e o confronto. Por exemplo, a mãe de um homicida, de um cara que matou. Deus me livre e guarde. Imagine que uma pessoa aqui da igreja tem um filho adolescente, um jovem, aliás, um maior de 18 anos, que foi lá e matou alguém. E esse cara vai preso. Essa mãe tem que abandonar ele lá, como toda a sociedade vai fazer, sim ou não? Ou ela tem que levar creme dental, sabonete, e a visita está lá também, levando esperança para esse rapaz. Ela tem que estar lá. Aí você vai falar o quê? A irmãzinha fica apoiando bandido, esse filho dela é um bandido. Não tinha nada que lá ver bandido, não. Tem que matar, bandido tem que morrer na cadeia. Cara, ela é mãe. Ela vai dar amor. E aqui, dar amor não significa concordar com a prática de alguém. Você pode dar amor
sem concordar com uma prática pecaminosa de uma pessoa. Escuta, outra verdade. Amar não te isenta de confrontar alguém quando estiver errado, de ser sincero com aquela pessoa. Na verdade, a sinceridade é uma bênção, e tem gente que não sabe receber uma palavra sincera. Pode ser que a sua sinceridade até não seja o correto, mas você foi sincero no que você pensava. E pronto. Mas a sinceridade é fundamental, principalmente para quem deseja liderar uma célula. Você tem que ser sincero. Você não pode mentir para uma pessoa. Você não pode cozinhar uma pessoa no banho-maria sem falar o que realmente deve ser falado. Qual a quarta função? Treinamento de líderes. Fala comigo, treinamento de líderes. O processo de multiplicação tem que ser constante, perene, não pode parar, ininterrupto. Por isso que tem esses 4 pilares aqui, ó: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Você ganha, você consolida, comunhão, reunião de célula, no culto, integrando a pessoa. Você treina, TLC, a gente está fazendo aqui agora, Tadel, né, conferências, a pessoa vai sendo treinada, e depois o pastor envia ela. Vai lá, meu filho, vai ganhar alma. Vai abrir tua célula, ou vai multiplicar, mas, enfim, e vai indo, a coisa vai fluindo. O treinamento não pode parar. Ele cita aqui, por exemplo, o pedreiro. Não se aprende a ser pedreiro dentro de uma sala de aula. O cara pode até estudar numa sala de aula para aprender sobre prumo, sobre colher, sobre os tipos de metro, de medidas. O cara pode aprender ali umas aulas de engenharia, de técnico lá em construção civil, passar lá uns 6 meses, um ano na sala de aula, mas ele tem que sair dali, ou durante a sua aula, ele já tem que estar com a mão na massa, porque é no dia a dia, é colocando a mão na massa, é na prática que ele vai aprender a construir uma casa. Eu nunca vi um pedreiro que nunca construiu nada. Cheguei para uma amiga minha e falei assim, você tinha formado em engenharia, eu falei, faz um projeto para mim, de um puxadinho que eu estou pensando em fazer lá em casa. Mentira, eu não estava pensando em fazer. Aí falou bem assim, eu não sei fazer. Eu falei, está brincando, você estudou engenharia? Ele falou bem assim, pois é, estudei, mas eu tenho que parar tudo para reaprender de novo. Quer dizer, 4, 5, 6 anos, sei lá, na faculdade, e não consegue fazer um puxadinho, não consegue fazer um projeto de uma casa. Por quê? Porque faltou a prática. De repente, se essa pessoa trabalhasse numa construtora, ela ia se dar muito bem. Quem faz engenharia tem que linkar com uma construtora. Quem faz curso de marketing de vendas já tem que trabalhar na área de vendas. Então, teoria e prática. O treinamento de líderes funciona assim. Vocês vêm aqui dentro, recebem instrução, orientação. Durante a semana, você vai lá e coloca em prática. Aí volta, treinamento, instrução, vai para lá e coloca em prática. Aí você fala, pastor, funcionou legal. Pastor, funcionou bem. Mas eu descobri um jeito que, se a gente fizer, eu acho que vai melhorar mais ainda. Pronto. Então, você, além de colocar em ação, você está trazendo sugestões de melhoria. E a gente vai aprimorando o nosso jeito de trabalhar. Amém ou não amém? Crescimento e multiplicação é a quinta e última e não menos importante função de uma célula. Já estamos finalizando. Princípio da multiplicação. Multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, animais, plantas, tudo se multiplica. O primeiro mandamento de Deus no Éden foi para crescer e multiplicar-se. Há custos envolvidos na multiplicação. Mais trabalho, mais problemas, porém mais frutos, mais retorno, mais alegria. Gente, não adianta você achar que não vai dar trabalho, porque vai. Mas o fato de dar trabalho, eu acho que tem que gerar na gente emoção. Porque uma coisa muito fácil não traz emoção para a gente. Só é gostoso quando aquilo te desafia. Uma coisa que te desafia, ela te evolui mais, você aprende mais, você se sente mais produtivo, mais útil, não é verdade? Uma coisa que vem muito fácil, não vou valorizar tanto. Então a multiplicação ela é um trabalho. Dali da tua célula, você pode gerar uma célula filha, uma célula neta, bisneta, e por aí vai. Aquilo vai crescendo através de você, você pode conduzir muitas pessoas a Cristo, e você pode gerar muitos líderes dali. Quem sabe o próximo Silas Malafaia,
no sentido de televangelista, tá? Não, tem gente que tem alguma coisa contra ele, tudo bem, mas o cara está na mídia, pregando, né? O outro lá está pregando. Então, o próximo, de repente, o próximo maior evangelista do Brasil pode sair da tua célula. O próximo pregador que vai ganhar o mundo, o próximo missionário que vai ganhar, provocar um avivamento em outra nação, pode sair daqui, da gente. Eu não quero que o maior jogador do mundo saia da minha igreja. Eu quero que o maior missionário, o maior ganhador de almas do mundo saia da minha igreja. Seja gerado aqui. Amém ou não amém? Ilustrações bíblicas de multiplicação. A gente falou sobre Adão, né? Quando Deus deu a ordem no Éden, é multiplicar e encher a terra. Depois vem aqui Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó, quando desceram ao Egito, cresceram de maneira muito assustadora, multiplicaram, encheram aquela terra e puderam prosperar naquele lugar. Jesus escolheu 12 discípulos e é por causa desses 12 que nós estamos aqui, eles multiplicaram. Jesus transformou a água em vinho, isso ensina que é possível multiplicar ou transformar aquilo que é insípido, inodor, incolor, em algo que tem vida, que tem gosto, que tem cheiro. Então a gente tem o poder da transformação em nossa mão e da multiplicação. A distribuição dos pães, a multiplicação dos pães também. Agora, tem algo interessante na multiplicação dos pães. Perceba que a Bíblia fala que quando levaram 5 pães e 2 peixes para Jesus, o que ele fez? Alguém se lembra? Ele agradeceu e abençoou e deu aos discípulos. Quem multiplicou? Os líderes de Jesus, a equipe de Jesus. Jesus levantou para o céu, deu graças e abençoou e deu aos discípulos. E eles foram dando às pessoas. Então, vamos entender aqui que Jesus está nos dando o pão para que a gente possa dar às pessoas. Ou seja, a multiplicação está na nossa mão. Jesus está nos dando o pão nessa noite, nessa manhã, aliás. Está nos dando o pão e dizendo, vai lá e dá comida para as pessoas. Vai lá e multiplica. A visão e o método de Deus no Novo Testamento foi a multiplicação. Algumas considerações na página seguinte, página 70, sobre multiplicação. As células, elas não se dividem. Então, por favor, não usem essa palavra quando a gente começar a virar a chave e cada um, no processo lindo e gostoso, conduzido pelo Espírito Santo, nos levar a ganhar vidas para Cristo. Não usem a palavra divisão aqui. Vamos dividir a célula. Não, células se multiplicam. Porque na divisão, dá a entender que você está perdendo. Na multiplicação, você está ganhando. Quando multiplica, a célula gêmea ou célula filha, ela leva o DNA da célula mãe. Então, o processo de multiplicação, o conselho que o pastor Eber dá no seu treinamento, é que quando for acontecer a multiplicação, essa multiplicação tem que acontecer debaixo de muita oração, acompanhado pelo pastor da igreja, ou quando a nossa igreja estiver muito grande, né, pelos supervisores. Tem que preparar um jantar, uma festa de gala, alguma coisa para poder dar significado àquele momento de que está havendo uma multiplicação, uma filha está sendo gerada, com o mesmo DNA, com o mesmo jeito, comunhão, louvor, adoração, amor, que está surgindo em outro lugar. Então isso é fantástico. Eu acho que é isso que eu destacaria aqui. As células crescem até o ponto de saturação, ou seja, chega um ponto que não tem como manter-se mais dentro do mesmo espaço, porque senão perde o propósito de família, de comunhão, de ambiente pequeno, onde um possa ministrar o outro. As células se multiplicam também em intimidade com Deus. É o crescimento vertical. O que é o crescimento vertical? Eu até diria mais, porque quando eu estava lendo sobre isso, foi me vindo na mente assim, poxa, o crescimento vertical tem a ver com para cima, intimidade com Deus, e para baixo, na humildade, na oração. Sabe, intimidade com Deus tem a ver aqui, para cima e para baixo. Crescimento vertical. Eu cresço na intimidade com Deus através de uma vida de oração e humildade. As células se multiplicam em comunhão, seria o intracrescimento, o crescimento para dentro. É quando todo mundo evolui ali, é o purê de batata. Então tem o crescimento ali interno, onde todo mundo cresce. Na sua célula todo mundo tem que crescer. E as células se multiplicam em novos membros para o grupo, é o crescimento horizontal. Eu cresço para todo lado, eu cresço para lá, eu cresço para cá. É quando novas pessoas vão agregando, vão chegando.
Então percebam que tem 3 tipos de crescimento: crescimento vertical, crescimento horizontal e o crescimento para dentro mesmo. Qualidade é a chave da multiplicação. Essa parte também eu gostei muito. Por quê? Porque o que me levou a mudar a forma como nós enxergamos igreja não foi a questão do crescimento. Muito embora eu quero crescer, e eu acho que isso tem que fazer parte da visão de todo pastor, o crescimento, almas, vidas. Porque se tem mais gente aqui, se a igreja está crescendo, é porque tem menos criminosos lá fora, é porque tem menos pessoas sendo lançadas ao inferno lá fora, é porque o diabo está perdendo, nós estamos ganhando. Então, quanto mais gente aqui dentro, melhor. Todo mundo tem que querer crescer, toda igreja tem que querer crescer. Mas o crescimento, o que mais me cativou no modelo do MDA é o discipulado, é o cuidado, é a integração que você provoca, é o crescimento qualitativo que a igreja tem. Já imaginou um ambiente onde todo mundo está sendo cuidado, todo mundo está sendo ministrado, onde os crentes estão se sentindo produtivos e úteis, estão ali levando o evangelho, todo mundo produzindo, todo mundo fazendo um pouquinho, descentraliza, sai o fardo do pastor e começa a se tornar uma igreja que se multiplica, uma igreja que ora, uma igreja que ganha, uma igreja que cuida, uma igreja, todos fazendo a mesma coisa. Então isso que me cativou, a questão da qualidade. Discipular não é um dom ou habilidade apenas para alguns escolhidos. Todos nós podemos e devemos discipular e ser discipulado. Todo Paulo tem um Barnabé e todo Barnabé tem um Paulo. Quem entendeu? Barnabé era discípulo de Paulo e Paulo era discipulador de Barnabé. Você sempre terá que estar discipulando alguém e você tem que ser discipulado por alguém. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, de uma mentoria, do cuidado pastoral de alguém. Se você não estiver debaixo do cuidado pastoral de alguém, você não vai aguentar o peso, a responsabilidade espiritual que está sobre a sua vida. Eu tenho os meus conselheiros, eu tenho os meus mentores. E você tem que entender isso também. O princípio da honra, o princípio da obediência, o princípio de você estar debaixo de uma autoridade e também o fato de você ter que discipular alguém. Então tem alguém abaixo de mim e eu estou abaixo de alguém. E assim a coisa vai fluindo. Depois, a gente fala aqui sobre a importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação das células. Isso aqui eu também achei muito interessante. Já estamos na última página. Eu vou colocar aqui e a gente vai falando. A questão de ter alvos. Se você não tem uma linha de chegada, o que pode acontecer? Se você não tem uma linha de chegada. Você vai cansar, vai parar no meio do caminho, vai falar, está correndo para onde, Paulo? Aí o sujeito está correndo. Eu estou correndo aí, o pastor mandou eu correr. O pastor mandou abrir célula. Aí eu estou aqui cuidando de um povinho aqui e tal. Não, você tem que ter um alvo. Você tem que ter uma meta. Tudo bem que a própria visão celular em si, que é sempre crescer, ela já instiga o líder, já estimula o líder ao crescimento. Mas qual a sugestão que o pastor Eber dá no seu treinamento? Que ao nascer a célula, o líder já tem que traçar uma data para a multiplicação. Pastor, mas não é o Espírito Santo que convence, não é? Tudo bem, a gente entende tudo isso, não é nada inflexível, não é nada... Nossa, aquela data tem que... Eu tenho que ter um alvo. Se eu não tiver uma meta, é igual você emagrecer. Eu quero eliminar 10 quilos em 90 dias. Então, quando chegar... vamos supor que você está se preparando para o verão, né? Agosto, setembro, outubro, novembro... Não, setembro. Dia 1º de setembro, fala bem assim, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, está começando setembro, dia 31 de dezembro, eu quero estar com 10 quilos a menos. Pronto. Então, você tem uma data. Se você tem uma data, o que você vai fazer? Você vai trabalhar diariamente para alcançar aquele objetivo. Pode ser que você alcance antes, pode ser que você alcance depois. Né? Só não pode deixar igual o Flamengo para a última hora, né? Para não infartar todo mundo. 2 minutos resolveu tudo. Oi? É brasileiro, né? Mas o alvo ele é muito importante, ter metas é importante. Pessoal, e não é só ter meta, vamos mudar aqui a visão, a perspectiva. Para a nossa vida, a gente tem que ter alvo. Você tem que saber o que você quer da vida. Você tem que estabelecer metas diárias, semanais, mensais e anuais para você.
que eu quero fazer hoje? A gente começa o dia, o cara não planejou o dia dele. Aí o dia é totalmente improdutivo. Você tem que saber o que você vai fazer durante o seu dia. A minha vida é toda cronometrada. Eu sei, agora está dando 11 horas, está na hora de acabar. Então eu tinha colocado meta, terminar 11 horas. Está aqui. Começar 9h15, comecei 9h15. 9 horas café, 15 minutos, 15 minutinhos, 9h15 começou. A gente tem que saber estabelecer objetivos financeiros, objetivo conjugal, objetivo em todas as áreas da nossa vida. Eu estava tendo uma conversa com minha esposa ontem, e eu falei com ela, falei, olha, a pior tristeza de um casal é você viver um relacionamento infeliz. Porque a gente aprende que o casamento é até que a morte nos separe, né? Diz que o rapaz, quando o pastor falou bem assim, você promete amar, respeitar e honrar sua esposa até que a morte separe. Aí ele chegou no ouvido do pastor e falou assim, pastor, até que a morte separe é muito tempo, pastor. Então, se a gente prometeu amar, honrar e respeitar até que a morte nos separe, então a gente não tem essa perspectiva do divórcio. Eu não tenho, não sei se vocês têm, mas eu não tenho. Eu casei para não me separar. E a minha conversa com a minha esposa foi o seguinte, já pensou? A gente casou para não se separar, casou para viver feliz até que a morte nos separe, e a gente fica brigando, se degladiando, porque tem casais que são assim, estão no relacionamento, estão se degladiando, estão brigando. Cara, eu tenho uma preguiça de brigar, eu tenho preguiça de brigar, eu gosto de resolver a coisa logo no início, não ficou sem falar com a pessoa um dia, uma semana, dorme brigado. Não, isso não tem que fazer parte da nossa vida. Então estabeleça metas conjugais também. Diga, não, eu vou mudar, eu estou lendo um livro muito bacana. Eu estou até pensando em fazer um seminário com esse livro aqui, chamado 7 Dias de Intimidade. É um pastor americano. Os homens vão gostar agora do que eu vou falar. Ele diz que um casal que deseja restaurar o seu relacionamento, ele precisa estabelecer uma meta de fazer sexo 7 dias direto em uma semana. Ele prova que isso melhora o relacionamento. Não é só fazer por fazer, tem um monte de coisinha que tem que fazer no meio ali. Os homens, eita! É esse o desafio? É mole, né? Mas o que eu estou falando aqui eu estou falando aqui, solteiros, não briguem comigo, tá? Solteiros, pô, pastor, não fica falando essas coisas perto de mim, né? Então, mas olha só, ele que fala sobre isso, questão de metas, estabelecer alvos, sabe? De acontecer um problema, vamos resolver imediato. Não dá para resolver agora? Vamos esperar um pouquinho, apaziguar, depois a gente volta no assunto de novo, mas não vamos deixar a coisa mal resolvida. Não vão ficar uma semana sem resolver um problema. Então, vai indo, estabelecendo alvos para a tua vida conjugal, estabelecer alvos financeiros. Se você não estabelecer alvo financeiro, você não vai conquistar nada na vida. Você não vai fazer a viagem dos sonhos, você não vai comprar o carro que você quer, a lava-louça, a lave-seca, né? Você não vai conseguir nada. Você tem que ter alvos, tem que guardar dinheiro, né? Se privar de algumas coisas, fazer economia, viver uma vida dentro do teu padrão. Se você tem dinheiro para comer arroz, feijãozinho e ovo, come arrozinho, feijãozinho e ovo. Não fique querendo rotar caviar, não. Não dá para comprar roupa nova para ir para o casamento, vai com a outra que ninguém viu. Já viu o problema, bota um laço, uma borboleta, um trem ali que fica tudo legal. Ninguém paga suas contas. Minha mãe falava, ninguém paga suas contas. Agora você quer, toda vez que vai num casamento, quer alugar um vestido, comprar uma roupa nova, uma sandália nova, não vai chegar a lugar nenhum. Pega o dinheiro que você alugar uma roupa e guarda. Experimenta fazer isso. Opa, aluguei uma roupa nova, guardei o dinheiro. Em vez de alugar, guardo tanto que eu ia gastar. Daqui a pouco você está lá cumprindo tua meta pessoal, teu objetivo, e as coisas vão acontecendo. Pessoal, eu estou finalizando aqui. Isso aqui é muito legal o final. Ele fala aqui alguns alvos que você pode estabelecer. Além da data da multiplicação, a célula deve ter outros alvos bem claros. Olha aqui, hein? Isso aqui é muito importante. A última tela. Todo mundo tendo um discipulador até tal período. Então, vou estabelecer um alvo, uma meta de que todo mundo tem que estar sendo discipulado.
até tal data. Então você coloca no mural. Olha outra dica, a célula tem que ter um quadro, um mural, onde você possa colocar ali os alvos do grupo. Alvo de levantar determinadas cotas de alimento para a marcha do amor. Gostei do nome. Então, a Igreja da Paz, eles estabelecem metas de recolher alimentos, um trabalho que hoje é feito muito suado pelo Ministério de Assistência Social, e muito bem feito, mas que, com certeza, se todo mundo lá na casa resolver fazer, isso vai melhorar muito. Alvos de ter uma reunião de oração regular da célula. Então, tem o dia da célula e pode se estabelecer um outro dia para oração. Alvos de ganhar tantas pessoas para Jesus em tanto tempo. Tem o projeto Natanael, que eu acho que eu não falei sobre ele, mas aqui fala. O que é o projeto Natanael? É você colocar no papel o nome de 3 pessoas que você quer ganhar para Jesus. E você vai fazer um trabalho de batalha espiritual massificado em prol dessas 3 pessoas. Você vai jejuar, vai orar, vai se consagrar. Geralmente esse trabalho é feito em conjunto com uma festa da colheita que a igreja faz, ou um evento grande de ganhar almas. E você mira essas pessoas e vai orando. Para o tempo certo, você convidar elas para um evento ou para uma célula, e ali elas vão ser ministradas, e quem sabe vão receber Jesus, né? A gente crê no poder da oração, e vamos supor que você orou pelos 3, 2 se converteram, um não se converteu, aí você vai abandoná-lo? Não, você vai orar por ele como você tem orado por todos, mas você vai tirar um pouco o pé do acelerador e vai levantar depois o outro projeto Natanael com mais 3 pessoas, e assim você vai. Não, quero insistir nesse. Beleza, então bota ele no projeto Natanael de novo. E vai indo embora. Então é muito legal essa questão de você ter alvo de crescimento, de ganhar alma também. Alvos de levar certo número de pessoas para o encontro com Deus, que em 2020 a gente vai ter o nosso momento também. O que é um encontro com Deus? É uma imersão de 3 dias, no final de semana, em um sítio, em um local. É um retiro espiritual, onde ali a pessoa vai ser ministrada, onde ela vai ter uma série de ministrações totalmente propositais, provocando essa pessoa uma transformação, uma mudança. Tá? Alvo de ter membro fazendo a classe da escola ministerial, como preparação, enfim, trazer as pessoas para a liderança. Ali dentro da célula você tem que preparar um líder. E de ver todos os membros da célula bem empregados, cuidando dignamente do sustento de suas famílias. Então, você estabelecer alvos financeiros e profissionais para o pessoal da sua célula também é importante. Escuta aqui, amado, preste atenção no pastor. Essa questão financeira. Vocês concordam comigo que se eu oro e estabeleço alvos para que todas as pessoas da minha célula estejam empregadas, ou empreendendo, ou cuidando bem do seu negócio, prosperando, isso vai se traduzir em dízimo e oferta ali na célula, que vai ser trazido para o templo, e que nós vamos conseguir realizar os nossos projetos. Então, veja como que uma coisa puxa a outra. Então, a importância de você estabelecer metas na vida profissional e financeira é maravilhosa, porque isso vai traduzir em benefício para a própria igreja também. Tá? Nós estamos numa empreitada gigante agora, porque já compramos 200 poltronas. Essas cadeiras de plástico vão sumir. Eu espero que até o final de dezembro chegue, né? Ele pediu 60 dias, mas ele falou que vai tentar me entregar antes do final do ano. 200 poltronas. A cadeira que vai ter na nossa igreja é uma cadeira que tem nas igrejas da Austrália, da Europa e dos Estados Unidos. Eu não vi ela em Linhares e o cara falou que o Espírito Santo, acho que 2 igrejas apenas têm essas cadeiras. E nós vamos ter aqui um ambiente maravilhoso. É um investimento, no final vai sair por R$42 mil. A gente já deu uma entrada de 10.200. O restante vai vir das contribuições de cada um de vocês, de quem deu o nome para adotar uma poltrona, né? Teve gente que adotou 2, outra adotou 5, outra adotou 10, outra adotou 50. Então, Deus tem sido fiel, Deus tem nos honrado. Então, financeiramente, na célula esse trabalho é desenvolvido e tem que ser desenvolvido. Inclusive, acho que a Sirlene está distribuindo aí, né? Os boletos para quem já deu o nome. Pastor, eu estou mais por fora do que caroço de caju desse negócio. Olha, você pode ainda adotar uma poltrona. A gente está dando um prazo aí de 5, 6 meses para você poder dar essa oferta. Então, se você quiser dar uma oferta de R$200, em 5 vezes, vai dar o quê? R$40, né? 4 vezes 5, 20. R$40, 5 ofertinhas de R$40 em 5 vezes. Você adotou uma poltrona.
Ah, não era 150, não, agora é 200. Porque nós compramos uma poltrona melhor. Mas quem deu o nome para 150? Continua 150. Depois, se você quiser dar uma oferta de novo, que eu vou pedir de novo no final, né? Não tem jeito. Para completar o dinheiro. Você pode ir lá na frente e dar de novo, não tem problema. Tá? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem já vai deixar o almoço pronto para o pastor, diga glória a Deus.